No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Léo e Samuel travam um embate intenso pela guarda de Sofia, em uma disputa que mistura amor, orgulho e culpa. Samuel, decidido a corrigir os erros do passado, confronta Léo e exige que a menina volte a viver com sua verdadeira ela. O tom da conversa sobe, e o empresário tenta argumentar que Sofia precisa de estabilidade, não de mudanças repentinas. Mas as palavras de Samuel são diretas. Estabilidade não é sinônimo de afastamento. Ela tem direito de crescer entre os seus. Enquanto isso, Rihanna acompanha Cami ao podcast de Jonathan e Silvana. Nos bastidores, a jovem se mostra tensa e, antes da gravação, pede a Rihanna que respeite o tempo dela. Ele, tocado, promete não pressioná-la, entendendo que os sentimentos entre eles ainda precisam de espaço para amadurecer. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na Boaz, Yara confronta Léo com firmeza. Ela diz que Samuel tem razão ao reivindicar a guarda e que ele deveria repensar suas atitudes antes que tudo se volte contra ele. Rosa, por outro lado, tem um delírio com Sofia e chama pela neta em meio à confusão mental. Jaques aproveita o momento de fragilidade da mãe para manipular a situação. Frio e calculista, declara: se Samuel e Léo brigam pela menina, eu a trarei de volta à casa que ela nunca devia ter deixado. Enquanto isso, ele oferece seu apartamento para Filipa, fingindo generosidade, mas com segundas intenções. Nina, desconfiada, pressiona Danilo a provar que não tem nada com Filipa. O rapaz, acuado, tenta se justificar, mas o clima entre eles fica tenso. Sofia, assustada com os rumores de que poderá viver com Jaques, confessa a Léo que teme voltar para aquele ambiente sombrio. Emocionado, ele promete protegê-la a qualquer custo. Porém, o cerco se fecha quando Samuel enfrenta Jaques em um duelo de palavras afiadas. Um confronto que promete mudar o destino da menina para sempre. A tensão tomará conta da casa de Léo quando Sofia fizer uma confissão capaz de abalar todos à sua volta. O trauma da menina, que vem crescendo desde o início da disputa pela guarda, chegará ao limite. O que parecia apenas um medo infantil se transformará em um relato perturbador e colocará em xeque a imagem de Jaques, o homem que tenta recuperar a guarda da sobrinha a qualquer custo. A pequena, cada vez mais insegura, será atormentada por pesadelos e lembranças confusas. À noite, Léo a encontrará trêmula, com o olhar distante, incapaz de dormir. Sofia insistirá que vê Jaques em seus sonhos, chamando por ela de um modo assustador, e que sente o mesmo frio que sentia quando ainda morava na mansão dos Boaz. O relato deixará Léo visivelmente abalada. Ela tentará disfarçar o nervosismo, mas o coração apertará ao perceber que algo muito mais sério está por trás do pavor da menina. No dia seguinte, a situação se agrava. Enquanto Léo e Samuel conversam sobre os trâmites da guarda, Sofia ouve escondida o plano do tio de levá-la de volta à casa dos Boaz. O desespero toma conta da garotinha, que começa a chorar sem conseguir conter o medo. Samuel tenta abraçá-la, jura que nada de ruim vai acontecer, mas Sofia se afasta, gritando que não quer voltar para lá nunca mais. Léo, atônita, tenta amenizar a situação. Leva a menina para o quarto, oferece um chá, conta histórias, canta canções antigas, mas nada adianta. Sofia permanece tensa, de olhar vazio, abraçando o ursinho de pelúcia que ganhou de Abel. A ex-babá entende que a menina guarda um segredo profundo, um trauma que ainda não encontrou palavras para expressar. Na escola, Sofia se mostra diferente. Fica isolada, evita conversar e até suas professoras percebem a mudança. Em uma conversa com os amiguinhos, fala sobre ter duas casas e pergunta se é possível escolher em qual delas morar. Os colegas riem sem entender a gravidade da pergunta, mas Sofia se cala e começa a guardar seus brinquedos como quem se prepara para uma despedida. À noite, Léo tenta convencê-la de que tudo ficará bem. Você está segura aqui, meu amor, diz ela. Mas Sofia insiste em dormir sozinha, dizendo que precisa ser corajosa. Porém, assim que Léo sai do quarto, a menina é tomada por um pesadelo terrível.
Sonha que está andando pelos corredores escuros da antiga mansão, chamando por Abel, mas quem surge das sombras é Jacques, com o olhar frio e a voz ameaçadora. O sonho é tão intenso que Sofia acorda gritando, suada, e percebe que fez xixi na cama. Léo corre até o quarto e encontra a menina em prantos. Sofia se agarra ao pescoço da ex-babá, soluçando. Ele estava aqui! O tio Jacques estava aqui! Léo tenta acalmá-la, mas sente o corpo gelar. O tom de pavor na voz da menina não parece o de um simples pesadelo. Algo nela, a rigidez, o tremor nas mãos, o olhar perdido, revela que há uma verdade escondida sob o medo. Não café da manhã, Sofia ainda está abatida. Samuel chega para visitá-la, levando presentes e tentando quebrar o gelo, mas a menina evita contato. Quando o tio tenta se aproximar, ela se encolhe. Léo observa em silêncio e percebe o desconforto. A tensão é palpável. Mais tarde, quando ficam sozinhas, Sofia sussurra algo que deixa Léo sem chão. Ele dizia que eu tinha que ficar quietinha, senão ele brigava. Léo sente um arrepio percorrer o corpo. Tenta não demonstrar pânico, mas o impacto da frase é devastador. Sofia, com lágrimas nos olhos, explica que não quer voltar para aquela casa onde tudo é escuro e ninguém ouve quando ela grita. Léo entende que a menina está descrevendo mais do que lembranças nebulosas. É uma denúncia velada. A ex-babá busca conselhos com Yara, que sempre teve uma postura firme diante das injustiças da família Boaz. Se o que essa menina está dizendo for verdade, Léo, você precisa proteger ela de qualquer jeito, afirma Yara, com a voz carregada de indignação. Léo, dividida entre o afeto e a razão, sabe que desafiar Jacques pode trazer consequências sérias, mas a ideia de entregar Sofia de volta àquele ambiente é impensável. Enquanto isso, Jacques intensifica sua campanha para reaver a guarda. Aparece nas audiências vestido de terno impecável, fala com calma, chora quando menciona a falta que a menina faz. Tudo calculado, frio, como se seguisse um roteiro. Samuel, acreditando na boa-fé do irmão, continua insistindo que o retorno de Sofia é o melhor caminho. Mas Léo, cada vez mais certa de que há algo sombrio nessa história, começa a agir. Discretamente, ela grava a conversa com Sofia, registra o relato da menina sobre os gritos que ninguém ouvia e as noites que Jacques entrava no quarto errado. As palavras são confusas, infantis, mas carregadas de medo. Em outro momento, Sofia tem uma crise de ansiedade ao ver uma foto antiga da família Boaz. A imagem mostra Jacques com a menina no colo, e ela reage empurrando o porta-retrato, chorando compulsivamente. Léo a abraça, tentando entender o que aconteceu. Ele dizia que era brincadeira, mas eu não gostava das brincadeiras dele, murmura a menina antes de esconder o rosto entre os braços. A partir daí, Léo entra em conflito com Samuel. Você tá cego, Samuel? Essa menina tá implorando para não voltar para lá, dirá ela desesperada. Mas o rapaz, firme, retruca. Léo, você tá interpretando tudo errado. Jacques pode ser difícil, mas jamais machucaria uma criança. A ex-babá sente vontade de gritar, mas se contém. Ela sabe que precisa de provas. Começa a investigar discretamente, revisitando a antiga mansão dos Boaz em busca de qualquer sinal que confirme o medo de Sofia. Nas paredes do quarto infantil, encontra marcas e desenhos rabiscados, figuras de sombras e janelas trancadas. A cada passo, Léo sente o estômago revirar. O silêncio da casa é sufocante, como se guardasse segredos que ninguém ousa contar. Enquanto Léo tenta entender o passado, Sofia volta a ter crises de pânico. Durante uma tarde chuvosa, ela se esconde debaixo da cama, dizendo que ele voltou. Léo tenta tirá-la de lá, mas a menina grita desesperada, pedindo para não ser levada embora. O episódio deixa todos em alerta, inclusive Yara, que decide procurar Clara, advogada especializada em casos de infância. Clara promete acompanhar o caso de perto e pede a Léo que anote tudo o que Sofia disser. A ex-babá, então, monta um diário registrando cada pesadelo, cada frase, cada reação da menina ao ouvir o nome de Jacques. As páginas se tornam um espelho do trauma, um testemunho silencioso do medo que tomou conta daquela criança. Enquanto isso, Jacques começa a desconfiar
de que algo está sendo tramado contra ele. Em conversas com Filipa, demonstra impaciência. Estão me pintando como um monstro, mas eu só quero minha família de volta. A mulher, ambiciosa e manipuladora, o incentiva a agir rápido. Se você deixar, Léo vai te tirar tudo, até o nome. O embate entre as duas mulheres se intensificará nos próximos capítulos. Léo, determinada a proteger Sofia, se tornará o maior obstáculo no caminho de Jacques. Já ele, movido pela necessidade de controle, começará a usar seu poder e influência para desmoralizá-la. A tensão aumenta. Sofia, agora mais frágil e assustada do que nunca, começa a confundir sonho e realidade. Em uma madrugada, levanta sonâmbula, caminha até o corredor e tenta abrir a porta. Léo a encontra ali, chorando e dizendo: "Eu vi ele de novo, tia Léo. Ele estava rindo." Esse momento marcará um divisor de águas, e a confissão completa da menina ainda virá, prometendo mudar para sempre o destino de todos. Leona vai surpreender até quem achava que ela já estava fora do jogo. A mulher, que vinha sendo subestimada por Jacques, vai conseguir dar uma virada inesperada e colocar o vilão nas cordas. Ninguém imagina o que está prestes a acontecer dentro da mansão Boaz. O mesmo lugar que antes era o trono de Jacques, agora começará a se tornar o palco da sua própria queda. Tudo começará de forma sutil, quase banal. Ricardo, em uma de suas visitas à mansão, fará um discurso inflamado sobre ética e justiça, tentando mostrar a todos que a verdade precisa prevalecer dentro da Boaz. No calor do momento, ele acabará deixando o celular sobre uma mesa de mármore no salão principal. Sofia, que já estará de volta à mansão depois de um período conturbado, nem perceberá o detalhe. Leona, atenta e silenciosa, notará o aparelho esquecido. Num primeiro instante, hesitará. Afinal, vasculhar o celular de um advogado é se meter num terreno perigoso. Mas a curiosidade falará mais alto. E é nesse pequeno gesto, aparentemente inofensivo, que o destino mudará completamente. Ao abrir a galeria de vídeos, Leona encontrará algo que fará seu sangue gelar. Uma gravação escondida, feita por Ricardo durante uma das noites na fábrica. A imagem mostrará Jacques discutindo violentamente com Abel, os dois sozinhos, o som abafado, a tensão no ar, até o momento fatal. O barulho de uma queda, o grito sufocado e o silêncio mortal que segue. Leona arregalará os olhos, incapaz de acreditar no que está vendo. O choque será tanto que ela deixará o celular cair por um instante. O aparelho vibra, a tela acende e a imagem de Jacques surge ali, fria, cruel e irrefutável. Ela cobre a boca, trêmula, tentando processar o que descobriu. "Ele matou o Abel", murmurará sem forças, com o coração disparado. Leona, tomada pelo medo e pela raiva, decide que não pode enfrentar o monstro sozinha. Então, buscará Samuel. Ao encontrá-lo, suas mãos ainda tremem. O rapaz percebe de imediato que algo grave aconteceu. "Samuel, você precisa ver isso. Agora", dirá ela, quase sem respirar. Ele pegará o celular, reproduzindo o vídeo com atenção. A cada segundo, seu rosto endurece. Quando o vídeo termina, Samuel permanece em silêncio por alguns instantes. Depois, olha fixamente para Leona. "A gente vai usar isso contra ele", afirma com um tom frio, decidido. A partir daí, nasce uma aliança inesperada. Dois corações feridos, unidos por uma mesma fúria. Derrubar Jacques de uma vez por todas. Samuel, cansado das manipulações e dos jogos de poder, vê ali uma chance de justiça. Não apenas por Abel, mas por tudo que Jacques destruiu. Já Leona quer libertar Sofia, quer ver o tirano pagar pelo que fez a menina, por cada humilhação e por cada mentira. As reuniões secretas entre os dois começarão a acontecer na calada da noite, em locais improváveis, dentro do jardim da Boaz, nos fundos da fábrica, em cafés discretos da cidade. Cada encontro será um passo no plano que cresce como uma bomba prestes a explodir. Enquanto isso, Jacques começa a perceber que algo está fora do lugar.
O vilão sente o ar pesado na mansão, mas não entende por quê. Leona, agora mais segura, muda o comportamento. Ela não se curva mais, não abaixa os olhos, não obedece sem questionar. Sofia, por sua vez, começa a reagir às provocações do tutor com firmeza, inspirada pela presença protetora de Leona. Nos corredores, os empregados cochicham. Dizem que Jacques anda estranho, trancado no escritório por horas, falando sozinho. Alguns juram que ouviram o patrão quebrar copos e gritar o nome de Abel em meio à madrugada. Leona observa tudo, controlando-se para não demonstrar o poder que tem nas mãos. O vídeo agora está seguro. Samuel fez questão de transferi-lo para seu próprio celular, criando cópias escondidas. A prova do crime já não pode ser apagada. É aí que surge a ideia que mudará o rumo da história. Exibir o vídeo durante uma festa. Um evento luxuoso na mansão Boaz, organizado pelo próprio Jacques para celebrar uma suposta nova fase da empresa. Ele convidará empresários, acionistas e jornalistas. Um espetáculo de vaidade e manipulação. Mas o que ele não imagina é que a festa se tornará o palco da sua ruína. Leona, discreta, prepara tudo. Usa o charme e a inteligência para se aproximar dos técnicos de som, alegando que quer fazer uma homenagem surpresa. Enquanto isso, Samuel garante que o vídeo está pronto para ser transmitido no telão central. No grande dia, a mansão estará tomada por convidados. Homens de terno, mulheres com vestidos de gala, garçons circulando com taças de espumante. Jacques, radiante, desfila entre os presentes como se fosse um rei. Sofia observa à distância, desconfortável. Leona, com um olhar cortante, permanece em silêncio, esperando o momento certo. Quando Jacques sobe ao palco improvisado e começa seu discurso, tudo parece correr normalmente. Ele fala sobre honra, família, tradição. As palavras ecoam como facas nas lembranças de quem conhece a verdade. E então, de repente, as luzes diminuem. Um som metálico invade o salão. No telão, surge a imagem de Jacques discutindo com Abel. O vídeo, o mesmo que Leona encontrou, é reproduzido para todos verem. O salão mergulha em silêncio. As pessoas se entreolham, atônitas. Sofia grita. Ricardo deixa o copo cair. Samuel, de canto, observa tudo com uma mistura de vingança e dor. Leona, firme, encara Jacques, finalmente sem medo. O caos se instala. Convidados começam a murmurar, câmeras de celular se levantam, jornalistas se aproximam. Jacques tenta interromper o vídeo, mas é tarde demais. O estrago está feito. As imagens rodaram por segundos que parecem eternos, suficientes para destruir uma reputação construída à base de mentira. Leona dá um passo à frente, quebrando o silêncio com uma voz firme, quase cortante. Todos precisam saber quem é o verdadeiro Jacques Boaz. O homem que se esconde atrás de ternos caros é um assassino. O impacto da fala faz o salão inteiro reagir. Sofia desaba em prantos. Ricardo tenta intervir, mas Leona o encara com frieza. Afinal, foi o descuido dele que abriu o caminho para tudo isso. Enquanto isso, Samuel aproveita o tumulto para proteger as cópias do vídeo. Ele sabe que Jacques tentará destruir qualquer prova restante. Mas agora é tarde. O segredo está exposto e o jogo virou completamente. A tensão na mansão chega ao limite. Jacques tenta manter o controle da situação, mas sua máscara começa a ruir diante de todos. O vilão, suando, encara o público com o olhar selvagem de quem perdeu o domínio. As vozes se misturam em murmúrios, risadas nervosas e gritos indignados. Ninguém mais acredita em suas palavras. Isso é uma armação, berra Jacques batendo na mesa. Esse vídeo é falso, é uma montagem feita por inimigos. Mas o desespero em sua voz o denuncia. Leona, sem se abalar, caminha lentamente até o centro do salão, os olhos cravados nele. A música de fundo foi interrompida, restando apenas o som abafado das respirações e dos passos dela no piso de mármore. Montagem? Rebate, em tom sereno, porém firme. Então por que a câmera de segurança mostra o mesmo relógio no seu pulso? O mesmo que você usa hoje? Todos se viram para o vilão, que tenta esconder o pulso debaixo da manga. Sofia, aos prantos, se aproxima de Leona.
É verdade, soluça a menina. Eu ouvi vocês discutindo naquele dia. O senhor mandou ele embora. E depois... Jacques tenta conter o dano, mas cada palavra dita por Sofia é um golpe. Ricardo, tomado pela culpa, abaixa a cabeça. Ele entende, tarde demais, o peso de ter deixado o celular ali. O silêncio é quebrado por um som seco. Um copo se espatifando no chão. Samuel surge, firme, com o olhar gélido. Acabou, Jacques, diz o rapaz encarando o homem que destruiu a vida do pai. A verdade saiu da sombra. Rian tentará se afastar do mundo do crime, mas as ilegalidades continuarão a assombrá-lo. Mesmo decidido a recomeçar, o ex-presidiário perceberá que o ambiente onde vive, entre lutas, apostas e ambições, está cada vez mais contaminado por pessoas dispostas a tudo por dinheiro. E uma dessas pessoas será justamente Bárbara, a lutadora que ele acreditava conhecer. No início, Rian apenas estranhará as atitudes da atleta. Bárbara começará a agir de forma obsessiva, falando sem parar sobre vitórias, contratos, patrocínios e fama. O olhar dela brilhará mais por cifrões do que por conquistas. Quando o nome de Lucas começar a circular entre os apostadores, Bárbara verá uma oportunidade de transformar o talento do rapaz em lucro rápido, custe o que custar. No galpão de kickboxing, a monitora conversará às escondidas com Heidegger. Ele, sempre interessado em lucros fáceis, verá em Lucas uma mina de ouro. Esse garoto tem garra. Se vencer, as apostas vão bombar, dirá o empresário, deslizando um envelope para Bárbara. Parte dos lucros será sua, mas eu preciso de resultados. A partir daí, Bárbara cruzará uma linha perigosa. Ela decidirá dopar Lucas antes da luta, acreditando que uma dose controlada de estimulantes garantiria a vitória. Sem imaginar as consequências, ela esconderá os comprimidos em um shake pré-treino e o convencerá a tomar. Lucas, confiante e ingênuo, aceitará. Rian, porém, perceberá que algo está errado. Durante o aquecimento, notará o irmão inquieto, suando mais que o normal, com as pupilas dilatadas. "Tá tudo bem, mano?" perguntará. Lucas tentará disfarçar, mas sua respiração ofegante o entregará. Rian insistirá. "Você usou alguma coisa?" Antes que Lucas responda, Bárbara intervirá. "Ele só tá nervoso. Normal antes de uma luta importante." A resposta não convencerá Rian. Sua experiência com o submundo o tornara bom em detectar mentiras. Ele observará o tremor das mãos de Bárbara e o modo como ela desviava o olhar. A desconfiança crescerá dentro dele como uma labareda. Durante a luta, Lucas começará arrasando. Seus golpes serão precisos, a força além do esperado. Heidegger sorrirá satisfeito na arquibancada e Bárbara vibrará como se fosse ela mesma quem estivesse no ringue. Mas nos minutos finais, o pesadelo começará. O corpo de Lucas não aguentará o efeito da substância. Ele cambaleará, soltará os punhos e cairá desacordado diante de todos. O ginásio mergulhará em silêncio. Rian invadirá o ringue, desesperado, enquanto Bárbara tentará disfarçar o pânico. "Ele vai ficar bem!" gritará, mas sua voz sairá trêmula. Os médicos correrão para socorrer o lutador, que recobrará a consciência minutos depois, sem entender o que aconteceu. Mais tarde, sozinho no vestiário, Rian olhará fixamente para Bárbara. "O que você fez com meu irmão?" questionará, a voz carregada de fúria. Ela tentará se defender. "Você está me acusando sem provas." Mas Rian não recuará. "Provas? Eu conheço o cheiro dessas porcarias. Eu vivi cercado disso, Bárbara. E sei quando alguém foi dopado." A tensão entre os dois crescerá. Bárbara, acuada, ainda tentará inverter a situação. "Você fala como se fosse um santo. Esqueceu o que já fez?" Rian se aproximará, encarando-a com frieza. "Eu paguei pelo que fiz. E não vou deixar você destruir o que resta da nossa família." Enquanto isso, Heidegger tentará se afastar discretamente da confusão, mas Rian o interceptará na saída do galpão. "Você também vai responder por isso. Eu sei que essa sujeira não foi ideia só dela." O empresário fingirá inocência, mas a expressão tensa o entregará. Nos dias seguintes, Rian passará a investigar por conta própria.
conversará com outros atletas, pedirá imagens das câmeras de segurança e até confrontará o médico responsável pelos exames antidoping. As peças começarão a se encaixar. Os horários, os frascos adulterados, o patrocínio repentino de Bárbara. Enquanto o cerco se fecha, Bárbara entrará em colapso. Sentindo-se vigiada, ela cometerá erros bobos, esquecerá o celular destrancado, falará demais nas redes sociais e começará a se contradizer nas entrevistas. Em uma delas, dirá que Lucas sempre tomou suplementos, algo que ninguém jamais ouvira antes. Rian, determinado, encontrará mensagens trocadas entre ela e Heidegger, nas quais negociavam valores das apostas. A farsa, enfim, virá à tona. Ele levará o celular até a polícia e, com a ajuda de Marlon, reunirá as provas necessárias. O confronto final entre Rian e Bárbara será explosivo. Ele invadirá o apartamento da lutadora durante a noite e ela, assustada, tentará esconder os frascos de comprimidos. Não adianta mais, Bárbara. Eu já sei de tudo, dirá ele segurando o celular. Ela tentará negar. Você não entende. Eu fiz isso por nós, pelo time, por tudo que construímos. Rian rirá com ironia. Você destruiu tudo. Isso sim. O que você chama de vitória, eu chamo de crime. A lutadora, tomada pelo desespero, chorará. Eu só queria vencer, ser lembrada. Ele responderá com amargura. Você vai ser lembrada, sim, mas como a mulher que dopou um inocente por dinheiro. Lucas, ainda em recuperação, ouvirá parte da discussão do corredor. O rapaz ficará devastado ao perceber que foi usado como marionete. Ele entrará na sala e gritará. Você me envenenou, Bárbara. Você mentiu para mim? Ela tentará se aproximar, mas ele recuará. Não toca em mim. A cena será de cortar o coração. Bárbara, tremendo, cairá de joelhos enquanto Rian chamará a polícia. Acabou, Bárbara. Agora é com a justiça ela. Aos prantos implorará. Por favor, Rian, não faz isso. Eu não queria machucar ninguém. Mas ele, com os olhos marejados, responderá. Você machucou meu irmão. E isso eu nunca vou perdoar. A prisão de Bárbara abalará profundamente o universo das lutas. O escândalo se espalhará pela imprensa e os vídeos do desmaio de Lucas se tornarão virais. As redes sociais se dividirão entre ódio e compaixão, transformando o caso em um verdadeiro tribunal público. Heidegger, acuado, tentará jogar toda a culpa sobre a lutadora, alegando que não sabia das substâncias ilícitas. Mas Rian, determinado, mostrará às autoridades as mensagens que provam a cumplicidade dele. Enquanto isso, Lucas permanecerá internado, debilitado tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele se culpará por ter acreditado em Bárbara, por ter buscado aprovação onde deveria ter exigido respeito. Eu queria provar que era bom o bastante, mas acabei virando cobaia, dirá o irmão em tom de arrependimento. Rian o confortará. Você não tem culpa, mano. A culpa é de quem joga sujo e chama isso de vitória. A queda de Bárbara será vertiginosa. Todos os contratos de patrocínio serão cancelados e o galpão de kickboxing ficará vazio. Seus alunos, antes fiéis, se recusarão a treinar com o nome dela estampado nas paredes. A lutadora, agora desacreditada, dividirá cela com outras presas e enfrentará a dura realidade do anonimato. A mulher que buscava glória conhecerá o esquecimento. Mas o castigo mais cruel ainda virá. A solidão. Bárbara receberá a visita da mãe, que entre lágrimas perguntará: valeu a pena, filha? A lutadora abaixará a cabeça sem coragem de responder. Pela primeira vez, sentirá o peso de suas escolhas e perceberá que a vitória conquistada pela mentira se transforma em ruína. Lucas, recuperado, voltará aos treinos com uma nova postura. Mais maduro, ele prometerá nunca mais se deixar manipular. Dessa vez, eu vou vencer do meu jeito, afirmará. E Rian sorrirá, orgulhoso. Os dois irmãos retomarão a relação que quase foi destruída pela ambição de terceiros. Jacques vai mostrar que é capaz de qualquer coisa para alcançar o poder absoluto. O empresário, com seu sorriso ensaiado e olhar frio, vai traçar um novo plano, ousado e perverso,
para assumir o comando da Boaz. Sua estratégia será uma combinação de manipulação emocional, chantagem velada e sedução calculada. Ele usará duas mulheres como peças principais em seu jogo: Filipa, a viúva vulnerável de Abel, e Rosa, sua própria mãe, enfraquecida pela culpa e pelas lembranças do passado. Jacques percebe que Filipa, ainda abalada pela morte do marido, busca refúgio em qualquer gesto de afeto. Ele se aproveita disso. Passa a se mostrar protetor, compreensivo, quase um confidente. Finge se importar com o sofrimento dela e com o futuro de Sofia, a menina que agora vive longe da mansão. Aos poucos, começa a plantar ideias, com frases sutis, ditas sempre em momentos de fragilidade. Você é a única capaz de dar a Sofia a vida que ela merece. Ele sussurra, sabendo que está abrindo o caminho para um golpe maior. Filipa, sem perceber, começa a se deixar guiar. Acha que está lutando pela felicidade da menina, quando na verdade está servindo aos planos de Jacques. Ele a encoraja a pedir legalmente a guarda da menina, afirmando que essa será a melhor forma de proteger Sofia de influências negativas. O que ela não imagina é que Jacques quer muito mais. Ele quer usar a guarda da garota como ferramenta de controle sobre Rosa, e assim recuperar a liderança da Boaz, a fábrica que considera seu verdadeiro trono. Enquanto isso, Rosa mergulha em delírios provocados pela culpa e pela saudade da neta. Em uma noite de alucinação, ela chega a confundir sombras com a imagem de Sofia correndo pelos corredores da mansão. Ao amanhecer, Jacques aproveita a confusão mental da mãe para se apresentar como o filho salvador. Com voz calma, promete trazer Sofia de volta. "Eu vou cuidar de tudo, mamãe. Pode confiar em mim", ele diz, com um tom tão convincente que até Rosa acredita. Mas a intenção dele está longe de ser nobre. Cada palavra, cada gesto calculado serve apenas para consolidar sua influência. Ao mesmo tempo em que conforta a mãe, Jacques alimenta o ego ferido de Filipa, oferecendo apoio, atenção e, finalmente, um convite irresistível. "Fique no meu apartamento, pelo menos até resolvermos a questão da guarda." É o golpe de mestre. Filipa, grata, aceita. Enquanto isso, Sofia começa a sentir o peso das decisões que estão sendo tomadas por ela. A menina escuta, por meio de comentários e telefonemas, que existe uma disputa pela sua guarda. O medo toma conta. "E se eu tiver que voltar a morar com o tio Jacques?" Ela desabafa com Léo em lágrimas. A babá tenta tranquilizá-la, mas sabe que a situação está prestes a sair do controle. Jacques, por sua vez, percebe que cada movimento está funcionando. Rosa, frágil e confusa, chega a pedir que Filipa lute pela guarda da neta. Exatamente o que ele queria ouvir. Ao saber disso, o vilão comemora em silêncio. "Perfeito. Agora é só uma questão de tempo", murmura, olhando pela janela de seu escritório com aquele sorriso enigmático que mistura satisfação e crueldade. Mas nem tudo corre de forma tão suave quanto ele gostaria. Samuel, atento aos bastidores da Boaz, começa a desconfiar do comportamento do empresário. Ele nota que Jacques anda muito próximo de Filipa, sempre com discursos sobre família, união e reconstrução. "Ele não dá ponto sem nó", comenta Samuel a Cássia. Jacques nunca se move sem interesse, e quando começa a falar em amor, é sinal de perigo. Enquanto o jogo se desenrola, Filipa começa a sentir uma estranha mistura de emoção e desconfiança. Ela sabe que Jacques tem um passado duvidoso, mas o magnetismo dele é inegável. E quando ele se aproxima, oferecendo palavras doces e um toque de sinceridade nos olhos, a viúva se perde. "Você é diferente de todos, Jacques. Parece que me entende de verdade", diz com a voz trêmula. Ele sorri, um sorriso que mais parece um selo de vitória. Na mansão, Rosa vive um ciclo de lucidez e delírio. Há momentos em que reconhece o perigo, em outros, defende o filho com unhas e dentes. Ele mudou Filipa. Está mais maduro, mais humano, repete, sem perceber que está sendo manipulada como uma marionete. Jacques, astuto, alimenta essas crenças, levando flores,
preparando o café da manhã e fingindo preocupação com o bem-estar da mãe. O que eu mais quero é ver nossa família unida de novo, mamãe. Mas a união que ele planeja é uma armadilha. Assim que Filipa tiver a guarda de Sofia, Jacques pretende assumir as decisões legais e financeiras da menina, o que na prática o colocará de volta no comando da Boaz. Ele já até conversa com Ricardo sobre documentos e estratégias, disfarçando tudo como um apoio jurídico à causa familiar. O advogado desconfiado tenta questionar as intenções do empresário, mas Jacques se esquiva com maestria. Você acha mesmo que eu seria capaz de usar uma criança para benefício próprio? Pergunta ofendido. A atuação é impecável. Ricardo, mesmo com dúvidas, prefere não confrontá-lo de imediato. Enquanto isso, Filipa começa a ser vista constantemente ao lado dele, o que gera comentários dentro da fábrica. A viúva de Abel andando com Jacques Boaz? Isso não vai acabar bem, cochicha uma funcionária. Outros, mais ousados, apostam que o relacionamento já é mais íntimo do que aparenta. Ele sempre consegue o que quer, não é? Essa mulher vai ser o próximo degrau. E é exatamente isso que Jacques quer. Que todos acreditem que ele está apenas apaixonado. Assim, ninguém percebe o que realmente está por trás. Um movimento calculado para retomar o império da família Boaz e transformar todos à sua volta em peças do seu tabuleiro. Jacques acredita que está prestes a alcançar a glória. Cada movimento foi calculado com precisão. A emoção de Filipa, a vulnerabilidade de Rosa, o medo de Sofia. Tudo parece se encaixar como peças de um quebra-cabeça sombrio. No entanto, o que ele não esperava era que as máscaras começariam a cair mais rápido do que imaginava. Filipa, por mais que tente se convencer de que está agindo pelo bem da menina, começa a sentir um incômodo crescente. Certas atitudes de Jacques despertam lembranças antigas. O olhar frio, os gestos controlados, o jeito como ele fala de poder com tanto prazer. Em uma noite silenciosa, ela escuta uma conversa suspeita entre ele e Ricardo. Não ouve tudo, mas o suficiente para entender que há algo errado. O contrato precisa ser assinado antes da audiência da guarda, diz Jacques num tom firme. Filipa congela atrás da porta. No dia seguinte, ela confronta o vilão. Você está tentando me usar, não está? Pergunta com os olhos marejados. Ele disfarça, faz drama, coloca a mão no peito e responde com voz mansa. Filipa, eu só quero o melhor para Sofia. E para nós. Ela hesita, mas as dúvidas já estão plantadas. Enquanto isso, Samuel intensifica sua investigação silenciosa. Ele descobre movimentações financeiras estranhas, reuniões secretas e até uma tentativa de Jacques de pressionar fornecedores da Boaz para retomar antigos contratos. Ele está montando uma estrutura paralela de poder, comenta preocupado. Se continuar, em pouco tempo ele terá o controle total. Rosa, mergulhada em delírios e culpa, se torna o centro do caos. Ela passa a confundir lembranças com o presente e chega a afirmar que viu Abel caminhando pelos jardins da mansão. Ele me disse para confiar no Jacques, que tudo vai ficar bem, sussurra, perdida entre lágrimas e risos. Filipa, ao ouvir isso, sente um arrepio. Percebe que o vilão está se aproveitando até da fragilidade mental da própria mãe para se consolidar. Em meio a tudo isso, Sofia começa a ter pesadelos recorrentes. Sonha com o tio, observando-a do alto da escada, com aquele sorriso que ela sempre temeu. Léo tenta confortá-la, mas a garota insiste. Eu sei que ele quer me tirar daqui, e ela está certa. Jacques já se articula com advogados e tenta influenciar o juiz do caso, prometendo garantir uma estrutura familiar adequada para a menina. O que ele não sabe é que Samuel conseguiu provas. Um dossiê completo com e-mails, áudios e contratos falsos que expõem o verdadeiro plano do vilão. Usar a guarda de Sofia como fachada para assumir legalmente as ações da Boaz em nome da família.